Agora. É com você, Nonato. Pode. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, Vanessa, boa noite a todos. Tem uma turma muito boa aqui com a gente hoje, né, Vanessa? Uma turma de peso Verdade. aí. Tá o Enio, tá o William, tá o Berlindo, uma turma que participou de muita coisa que a gente vai discutir aqui hoje. Mas eu não poderia começar, Vanessa, que esse momento, né, sem agradecer você por esse espaço, por esse momento. Eu acho que aqui é um ambiente que a gente vai falar sobre tecnologias, né, sobre itens mais voltados para a segurança, saúde e higiene, que é um ambiente que a gente vive, né, todo dia, e pelo menos que eu conheço a Vanessa já tem um tempasso, né, um tempinho, né, Vanessa, um tempinho. A gente trabalhou junto muito tempo, né, e continuamos com o mesmo propósito, e você criar esse momento, criar essa agenda dessa relação com todo mundo, isso é muito salutar. E colocar pessoas que às vezes não se conhecem, mas que compartilham com o mesmo ponto e o mesmo propósito, né? Então, isso é muito positivo. Eu queria te agradecer por criar esse momento, está sendo essa representante, está sendo essa pessoa que puxa realmente essa pauta, né, e traz isso para todo mundo. Então, muito obrigado aí por esse momento e pelo convite também, de estar aqui falando um pouquinho, né, sobre tecnologia, que é um assunto que particularmente eu gosto, e um assunto que, quando a gente fala de segurança, é um assunto que a gente tem muito ainda a explorar, né? Então, eu vou trazer aqui, pessoal, alguns exemplos, né, alguns momentos, alguns conceitos importantes do que a gente tem no dia a dia e o que a gente pode aprovar. E muitas das pessoas que hoje estão aqui conosco, vão participar dessa conversa, têm parte de coisas que foram implementadas, conhece até muito mais do que eu as tecnologias que serão apresentadas, né? Então vai ser bem legal esse papo e fiquem à vontade, tá? Para falar, para perguntar, levantar a mãozinha aí. Eu acho que tem que ser realmente um bate-papo, beleza? Então vamos lá, né? Falando um pouquinho sobre essas nossas tecnologias aqui inovadoras na segurança do trabalho. E para a gente começar a falar desse tema, turma, eu acho que antes só me apresentar, meu nome é Nonato, né? Eu não sou engenheiro de segurança, como a Vanessa depois a gente deve conversar, não sou engenheiro, sou administrador de empresas, técnico de segurança, e ao longo do período a gente vem se especializando em alguns assuntos, né? Aí a gente tem, hoje eu tenho um curso de gestão estratégica, um MBA em gestão estratégica, um MBA também em neurociência aplicada a desempenho e comportamento humano, uma especialização voltada para gerenciamento de riscos e emergência, né? E aí uma bagagenzinha de experiência aí atuando sempre nas áreas de segurança, desde o ano 2000. Exatamente o ano 2000 foi quando eu entrei para trabalhar como auxiliar de segurança, né? Começando lá como auxiliar. Sou pai do Enzo, casado com a Virjane, que era para estar aqui, mas ela disse que não vai participar não, que ela fica nervosa de participar, então, né? E iniciei a minha carreira toda em segurança, atuando em construção civil, né? Mas sempre na área de mineração. E hoje eu atuo também na área de mineração, mas mais voltado para o processo químico, né? Eu estou como gerente de segurança da Hidro Alunorte, que é a maior refinaria de alumina do mundo, né? Do tamanho, em volume, né, Murilo, em qualidade. Então, hoje a gente está atuando nessa empresa com esse ramo químico e mais toda a jornada referente à segurança. E participei também de alguns projetos de livros, né? Tem um livro, que é o livro de tecnologias, né, que a gente vai falar aqui hoje, e alguns livros de triangulação de segurança em parceria com o nosso amigo Fábio, né? Fábio Arruda também é uma referência aí para a gente nessa área de segurança no Brasil. Falando sobre um pouquinho sobre tecnologia, né, enquanto o Basílio está arrumando aí a câmera, que eu estou vendo ele também agora, não, Basilão, né? O que é a tecnologia, né? Tecnologia é o processo de criação e aplicação de novas ideias, produtos e serviços que ajudam a melhorar a vida das pessoas e transformar a sociedade. E quando a gente fala de segurança, o nosso principal objetivo com as tecnologias é exatamente melhorar a vida das pessoas. Como fazer as pessoas fazerem as suas atividades no dia a dia de forma mais simples, de forma mais segura, sem se expor a determinados tipos de risco ou reduzindo essa exposição. Então, as tecnologias elas estão para isso, né? E aí, turma, legal, né? Que muitas vezes as tecnologias, a gente nem percebe o quanto
uma determinada tecnologia pode nos ajudar no dia a dia, né? Eu trago muito aqui, por exemplo, hoje todo mundo tem um smartwatch no braço, né? Todo mundo tem um reloginho. A gente fala, pô, mas o relógio às vezes é só para atividade física ou para monitorar. Mas aí Vanessa vai lembrar, né? Quando a gente estava numa determinada ferrovia que a gente trabalhava juntos, a gente tinha maior preocupação em saber onde as pessoas estavam naquela ferrovia, né? Cara, quantas pessoas eu tenho agora ao longo dessa ferrovia? Ah, vamos implantar um e-bota, um crachá, alguma coisa de outro mundo. E hoje você consegue monitorar pelo reloginho, onde as pessoas estão, tendo o aplicativo correto, né, e o serviço correto. Então, a gente vê que não precisa inventar muito ou procurar muito. A tecnologia está disponível bem do nosso lado e a gente pode usar, né? Tendo um olhar diferente. Então vamos, a provocação hoje vai ser muito disso, né? Como a gente pode fazer essas tecnologias nos ajudarem a melhorar as vidas aí, transformar a sociedade, tá? Panorama de segurança e desafios atuais, a gente tem as normas, né, que vem evoluindo. Então, a gente está agora aí com a NR1, por exemplo, né? Chegou agora, está chegando com muita provocação com relação ao psicossocial, né, envolvendo tudo isso, e como a tecnologia precisa evoluir para nos ajudar também nessas análises, né? Vou trazer um exemplo aqui rápido disso, né? Não sei se alguém aqui trabalhou ou trabalha com o prontidão. Alguém trabalha com prontidão aqui? Prontidão operacional? Né? Geralmente a turma usa o Sim, não, Prontos, né? Que não. é o SME, né, Fernandinha? Positivo, não. Aqui em Carajás estamos usando. É isso aí, William. Lá em casa a gente usa muito Prontos. O prontidão, imagine agora ele voltado para NR1, né? Lado psicossocial. Ele avalia a nossa condição antes de começar a atividade. Tem uma tecnologia que eu faço um testezinho rápido e ela me diz ali como está a minha condição para começar a operar. E para quem já preencheu a pesquisa, né, William, que vai andar na mina aí, ou Enio, aqui no DRS, né, quem está operando, consegue dizer lá, ó, a minha condição hoje é boa e qual é o problema? Se eu não estiver legal, o que está me afetando? Eu imagino o tamanho da potência dessa tecnologia aplicada no nosso dia a dia em uma coisa bem simples, né? Basta um tablet e uma conexão de internet para que a gente possa usar, responder e utilizar essa tecnologia. Então, a norma vem evoluindo, a gente precisa atender, e aí vem a nossa escolha, né? E a escolha também das empresas que a gente trabalha, que é, eu posso ter um formulário gigante para o cara preencher, para os nossos colaboradores lá preencherem, ou eu posso ter um sistema, um aplicativo que faça isso para a gente, né? Que é o uso da tecnologia. E a importância das conformidades também, né? A gente tem hoje, principalmente para as grandes empresas, né? A gente tem todo mundo querendo se adequar, todo mundo ficar conforme. E aí tem ISO 9, ISO 14, ISO 45, ISO 55, que são geralmente as certificações que são mais procuradas. E o quanto as tecnologias podem nos ajudar, né, nessa formatação. Aí até aquela coisa simples, né? O que uma ISO 9000 pede, né? Que toda reunião seja registrada em ata. Eu preciso levar hoje o papel para fazer uma ata de reunião? Não, né? Eu posso botar um forms lá com uma identificação que a pessoa lê ou estava presente. Então, é como a gente consegue usar e transformar no dia a dia mesmo, né? Para para facilitar, tá? Então, a evolução das normas e regulamentações vem pedindo isso da gente, né? Assim como também a importância da tecnologia para a prevenção, como a gente já falou. A gente tem monitoramento em tempo real. Hoje, a gente falou dos vestíveis, né, dos wearables, que são vestíveis que a gente consegue utilizar, mas para quem trabalha em espaço confinado, um exemplo, essa tecnologia permite monitorar ambientes à distância, né? Hoje, os aparelhos de espaço confinado, a gente tem aparelhos ainda manuais, mas nós temos aparelhos altamente, uma tecnologia de transmissão de dados incrível, com gestão à distância. Imagina você estar dentro do espaço confinado e numa central você receber um alarme ou um alerta de que aquele ambiente está começando a mudar a característica, né, dos gases, da temperatura que está dentro daquele ambiente. E você conseguir fazer essa gestão antes e, além do mais, conseguir gerir toda aquela informação.
Porque imagina uma empresa com mais de, sei lá, 500 espaços confinados, se alguém perguntar assim, qual é o espaço confinado hoje que dá mais problema? Ou o espaço confinado que tem um ambiente que não está tão propício que a gente precisa atuar mais fortemente. Com um aparelho que não comunica, que não gera essa gestão, fica difícil, né, de perceber. Mas quando você está conectado e faz esse monitoramento, você consegue saber qual é e aonde você vai gastar ou vai investir para tratar de forma mais assertiva. Então, traz esse ganho, né? A gente ter esse monitoramento em tempo real e isso é importantíssimo para a gente da segurança. Um outro ponto fundamental aí é para análise de dados. Aí a pergunta, né? Quem já fez um controle de dados aqui numa planilha Excel? Quem faz? Não tá bom. Murilo, não bate não, viu, Murilo? Levanta a mão. Né? A gente ainda usa muito hoje as planilhas em Excel, os PowerPoints, né? Mas, pessoal, para análise de dados, hoje a gente já tem diversos aplicativos que podem fazer essa consolidação. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Né? Mas para sistemas, imagina, Vanessa, aquela quantidade de avaliação ambiental que a gente faz, de higiene, né, que era lançado manualmente, inserido na planilha, e depois a gente fazia filtro gráfico para chegar lá. E hoje nós temos ferramentas que fazem isso de forma muito mais rápida. Tecnologias que nos ajudam, né, a trabalhar com isso muito mais rápido. Então é importantíssimo, a gente vai falar um pouquinho mais na frente também. E sem comentar aí das respostas rápidas ao risco, né? Então, se eu tenho isso muito bem mapeado, muito bem gerenciado, eu consigo ter uma resposta mais rápida e muito mais assertiva, direcionada para aquilo que a gente vai estar implementando. Então, as tecnologias, elas nos ajudam muito forte nesse nosso âmbito da prevenção desses principais pontos aqui, né, de monitoramento de dados. E, por falar em tecnologia, a gente tem que falar de inovação. E, às vezes, a gente acha que a tecnologia é aquele negócio mais ligado à inteligência artificial, né? Aquele negócio mais ligado à internet, e nem sempre está diretamente ligado. Então, a gente fala de inovação, e tem coisas que são tão simples, melhorias tão, né, mecânicas ali, mas que são tecnologias que nos ajudam. Como, por exemplo, as inovações incrementais, né? São essas pequenas melhorias. Aí eu deixa eu ver aqui quem que eu vou comentar aqui agora. Falar com o Josiel, né? Josiel vai lembrar, né, Josiel, quando a gente implantou aquelas aqueles indicadores de roda, né? O Berlino também, né? Indicador de roda para dizer aonde se o parafuso está folgado ou não, né? Os pneus dos caminhões. Geralmente hoje todos os caminhões utilizam isso. Mas quando a gente foi implantar, cara, isso foi de outro mundo. Era uma tecnologia, mas era uma melhoria simples de colocar lá e dizer em que tipo de roda estava folgada naquele equipamento que nos ajudava a prevenir acidentes de circulação de equipamentos, né? Ou uma simples etiqueta que dizia lá quando foi a última manutenção e quando será a próxima manutenção. Melhorias simples do dia a dia, mas que trazem grandes resultados para a gente na área de segurança, né? Nós temos a inovação considerada como radical, que são novos produtos, né, que a sua empresa não usa habitualmente. E aí a gente descobrir novos produtos mesmo, eu já comentei alguns aqui hoje. E nós temos a inovação considerada como disruptiva, que é aquela que muda a forma como a gente faz o processo, né? Que muda completamente a forma como a gente faz. Tem um exemplo do Uber, né, que mudou e revolucionou o transporte aí das pessoas no mundo. Mas em segurança, a gente ligando o que a gente está falando aqui de incremental, radical e disruptiva, tem uma imagem que todo mundo conhece que é a pirâmide, né, das barreiras de proteção, aí da hierarquia de proteção, né? Então, as melhorias incrementais são aquelas mais ligadas ali aos procedimentos, mais ligadas ao que é mais simples, né, a utilização do EPI. As radicais são aquelas mais ligadas à engenharia e à substituição dos riscos. E as disruptivas geralmente são ligadas à eliminação. Quer ver deixa eu ver, tem aqui a reação de levantar a mãozinha, né, Vanessa? Tem. Se a turma consegue usar aí. Mas levanta a mão aí quem já tem drone operando na sua operação. Quem já tem drone na sua empresa atuando. Consigo levantar. Consigo ver aqui, ó. Fernandinha lá já está com drone, né?
A gente vai comentar aqui um pouquinho. Vanessa já está com drone também. Murilo já está com drone, né, Murilo? Então, o drone, pessoal, ele a gente pode considerar ele como disruptivo, porque o drone ele muda a forma de fazer. A gente vai comentar um pouquinho mais na frente algumas coisas, né? O William também. O William, tu, cara, é o nosso piloto. Então não tem como não estar, né? Não tem como não levantar a mão. Mas isso são inovações disruptivas. E às vezes a gente pensa muito somente na disruptiva, né? Mas nós temos incremental, radical, que podem ser implantadas e que trazem ganhos e que trazem reduções de risco aí para o nosso dia a dia. Tá? Aqui, softwares e sistemas para gestão de segurança digitais, né? Hoje, nós temos várias plataformas que podem ser utilizadas, né, plataformas digitais para controle de riscos. Para quem conhece, para quem já está atuando, né, nisso, a centralização de informações é importantíssima. Então, se eu perguntar aqui, o que, que as empresas hoje que a gente trabalha usam de sistema, geralmente a empresa tem um sistema de coleta de dados e informações. Eu acho que lá, Vanessa, vocês usam o SAP ainda, né? Estão usando o Isso, SAP. isso. Usa o SAP. Você imagina todos os técnicos de segurança da empresa fazendo registros e não tem um sistema de informação. Como é que a gente conseguia reunir todas essas informações para as análises críticas? Uhum. Sem a tecnologia, né, que a gente usa hoje. Para ter uma gestão cada vez mais eficiente. Né? Aqui Não, Oi, Vanessa. não, pode falar. Desculpa. Quando você terminar essa parte, tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta, tá bom? Ah, tá bom, ok. Aonde eu estou hoje, a gente também tem um sistema, né, onde a gente está, eu, o Murilo, o Enio, a gente tem um sistema chamado IMS, que também faz toda essa questão da gestão das informações, onde a gente consegue registrar os itens, né, tudo que acontece, e de lá tirar informações, né, e nos ajudar nas tomadas de decisão também. Então, as plataformas que nós temos hoje para controle de risco, para registro dos riscos, né, para que a gente possa fazer essa gestão e ser assertivo, elas são fundamentais. Quem levantou a mão? Vanessa, quem pediu? Poliana. Oi, Opa, Poliana. Nonato, tudo bem? Prazer. Eu não achei aqui o ícone de levantar a mão. Sempre aparece para mim no Zoom, mas dessa vez eu não sei o que que deu aqui. Ó, a tecnologia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual Pergunte. que é a experiência? Você falou de PCD, né? E eu queria saber qual que é a sua experiência com pessoa com deficiência auditiva em campo, em termos de segurança. Em termos Quando de eu falo segurança. campo, eu digo ruído mesmo, sabe? Ambiente administrativo, a gente até, ok, mas ruído. Ok. O Poliana, a gente trabalhei numa das empresas que eu trabalhei, né? A gente era muito preocupado com relação à questão toda essa questão de inclusão, né? E como a tecnologia poderia nos ajudar nesse processo de inclusão. E aí teve uma passagem muito legal, ótima a sua pergunta, que eu fui numa reunião para falar sobre, né, sobre os assuntos de segurança e teve um tópico, Poliana, que foi emergência, né? Então, toda vez que a gente ia falar sobre emergência, a gente tinha um slide inicial e toda reunião a gente usava. E a pessoa que estava fazendo a tradução, né, para os surdos falou assim: peraí, Donato, eles querem fazer uma pergunta. Como é que eles vão saber quando o alarme tocar? Hum. E aí, Vanessa, como é que a gente responde essa pergunta? Né? E foi bem legal porque eles se predispuseram a participar com a gente de como resolver o problema. E aí, Paulina, para esse caso, a gente implantou um reloginho que ele era interligado ao sistema de emergência. Tá? E esse relógio, quando o sistema era acionado, ele vibrava no pulso e ligava a luzinha vermelha, porque isso fazia com que as pessoas eles entendessem que estariam em emergência. É, operacionalmente, era muito fácil de usar, para implantar era um pouco complexo, porque como tinha em várias áreas, a gente precisava fazer com que o raio de atuação pegasse todo o ambiente, né? E nesse mesmo local, aí o William vai lembrar que está aqui, as paredes eles tinham decibelímetro visual, entendeu? Que mostravam o ruído quanto estava verde, amarelinho e vermelhinho.
Então, também isso ajudava, no caso do ruído, por exemplo, a apresentar e eles saberem como estava o ruído naquele ambiente. Foi até uma medida de desenvolvimento, de melhoria da própria área para deixar visível. Tinha uma preocupação também quando usar e quando não usar abafador, tá? Então, são formas que a gente tem de fazer a tecnologia nos ajudar, inclusive, nos processos de inclusão, tá? Não sei Pô, se eu respondi tua fantástico, pergunta, viu? mas são exemplos que Fantástico isso, a vibração, porque daí depende do nível de perda auditiva, a pessoa consegue já entender isso, né? E não precisa trabalhar com diferentes sons, né? De diferentes frequências, enfim, e intensidades para discriminar o som de um alarme de emergência, de um som de alarme de evacuação, enfim, que isso é uma dificuldade que as empresas têm, né? Em campo, da pessoa entender. Porque na hora do desespero, como é que faz, né? Cada um por si. Isso é do ser humano, né? Então, por mais que a pessoa seja treinada a olhar para o par, a gente não sabe se isso, né? E esse relógio esse é um sistema fácil de implantar? é um sistema fácil. Depois eu posso até procurar a referência, pego o teu contato aqui, pode, Ah, eu quero te enviar, muito. tá? Porque lá a gente usou e, inclusive, e uma outra coisa também que foi implementada, né, do relógio, era no centro de emergência. Porque, vamos lá, quando você fala assim, eu vou ter que acionar a emergência, como é que você aciona? Ligue no telefone X, fale no rádio no botão tal. E para quem não fala? Então, foi implantado também um sistema via WhatsApp, que a pessoa poderia acionar a emergência teclando no telefone ou pelo Olha. botão no relógio, para acionar a central, né? Eu vou pegar o nome direitinho, vou Ai, anotar. pega para mim, Nonato, por favor. Aí você já eliminou várias barreiras, né? Isso. Então, assim, a tecnologia está disponível. Agora, tem que ser planejado, né? Tem que ser implantado e checado com o fabricante também as formas de colocar. Mas assim, eu acho que tem como a gente sempre está pensando e fazendo o uso dessas tecnologias para melhorar o código. Acho que é legal. Vou cobrar, hein? Pode cobrar, senão se eu mandar aqui Poliana. Quero- Pode deixar que eu faço essa ponte aí. Ótimo, beleza, Vanessinha. E aí, se for o caso, aí eu vou conseguir até mais, tá, Poli? Se você quiser, depois eu entro em contato com a turma da empresa lá para fazer um bate-papo contigo de 10, 15 minutinhos para você Claro que eu ouvir quero. Vou ficar como é que funciona o imensamente processo. feliz. É isso aí, Muito tá bom? obrigada. Nada. Então, turma, hoje as plataformas elas estão aí e conseguem nos ajudar a gerenciar, né? Por exemplo, né, Vanessa? Lembra Vanessa, vou entregar a nossa idade agora, na nossa época, né? Qual é o maior risco da nossa área? Como é que a gente fazia, Vanessa? Meu Deus do céu. Era uma por uma, e haja slide, né? Hoje, pessoal, pra vocês terem uma ideia, tem empresas que fazem gerenciamento que ela consegue, através de um sistema que ela tem, saber onde estão os maiores riscos da sua operação, com base nos dados que foram imputados. Agora, é o ponto, né? Dados imputados têm que ser dados de qualidade. E aí recai sobre nós, porque Murilo estava conversando hoje, né, Murilo, sobre isso. A inteligência ainda não pega o dado e coloca lá. Ela ainda não consegue pegar uma foto e fazer análise de risco da foto e dizer qual é o maior risco. Ainda, né? Então, a gente precisa imputar o dado para ser um dado que seja bem legal, né? Que seja fidedigno. E a transparência, né, que traz para as operações, porque imagina, um sistema funcionando e um sistema ativo, você não tem, todos os dados estão disponíveis para todo mundo. E você consegue fazer, né, essa análise de forma geral na empresa. Então, as plataformas que estão aí para controle e gerenciamento de risco, elas podem ser utilizadas e devem ser utilizadas, né, sempre que a gente estiver disponível para poder utilizar. Da mesma forma, turma, aqui tem alguns exemplos, né, de plataformas e aonde pode ser aplicado. Você imagina aí os treinamentos, né? Eu lembro que treinamento, eu tinha muito trabalho para implantar centro de treinamento. Cara, então imagina o custo para você colocar uma sala de bloqueio elétrico, fazer uma sala de trabalho em altura, geralmente uma superestrutura de trabalho em altura, espaço confinado, né? E hoje,
você precisa ter um óculos de realidade virtual, com os programas corretos. Colocar um óculos de realidade virtual, você está em altura. Você está usando um cinto, você está dentro de um espaço confinado, né? Cria o seu ambiente para o treinamento ser mais prático e mais realista, sem expor as pessoas ao risco. Porque eu não sei quem está aqui participando com a gente que já fez um treinamento de trabalho em altura prático, né? Mas se você não estiver preparado, dá medo, né? Subir, descer ali as cordinhas, escadinhas. Aqui ainda é necessário para quem executa as atividades diretas. Mas para quem não vai ter essa execução direta, gente, os treinamentos interativos, né? Que você interage com o risco, interage com as situações, em áreas operacionais que às vezes você não precisa nem entrar, essa área está reproduzida no ambiente digital, e você, com o óculos de realidade virtual, consegue acessar, né? É importantíssimo. Vou falar também aqui, Vanessinha, tem um cara que entrou agora aí chamado Daniel Silva, não sei se tu conhece, Vanessa, né? Mas a gente tinha como é que eu treinava um maquinista, né? A primeira sensação ali era entrar com o maquinista no trem e fazer a operação dele. Hoje a gente consegue fazer essa operação através de simuladores, né? E vocês imaginem os pilotos de avião hoje, na capacitação deles obrigatoriamente existe X horas de voo em simulador. Imagine se a gente não tivesse o treinamento em simulador. Como é que seria? Então, e às vezes está aqui do lado, né? Essa tecnologia para avião já é usada há muito tempo, simulador. Então, é trazer para o nosso dia a dia como é que a gente pode simular, né? E utilizar essa tecnologia para aumento de segurança dentro das nossas áreas. É um pouco caro de implementar, a gente vai falar um pouquinho depois sobre as dificuldades de implantar as tecnologias que existem, né? Mas os ganhos eles são muito significativos, né? Nesse processo de capacitação também. Alguém tem algum exemplo aí que já usa? Que queira comentar? Fica à Não? vontade, turma. Fica à vontade, turma. Se quiser Oi, falar com Nonato. quem está usando. Tá me ouvindo? Opa, José, alto e claro. E te Tudo vendo bem? também agora. Boa noite, Vanessa. Boa noite a Boa todos. noite, querido. Eu estava fazendo meu treino aqui e aí, previamente, eu esqueci da minha. Vi a semana toda o convite. Aí eu estava treinando, aí eu me lembrei que chegou no meu lembrete aqui, eu parei, estou aqui participando fielmente e quero agradecer e obrigado por compartilhar exemplos tão legais, né? Eu tenho sim exemplos bons. Eu estou vindo agora de uma gerência de SSMA. Eu estava como gerente de SSMA numa empresa norte-americana e ADM do Brasil. E eu estava no Mato Grosso, tomando conta de Mato Grosso do Sul, distrito. E lá a gente já tinha implementado, tinha 3 anos, o sistema de realidade virtual no nosso sistema de integração, a ambientação, né? Então, a gente preparou com uma empresa americana e conseguimos fazer todo o processo de introdutório, apresentando os riscos operacionais do ambiente de trabalho em altura, principalmente em silos, dutos de silos. É uma coisa maravilhosa de se ver, assim, sabe? E, e era tão legal que a gente conseguia, a empresa, a cada 2 meses, ela entrava, mapeava os principais pontos e depois transformava isso em realidade visual maravilhosa, sabe? E os novos empregados ficavam fascinados com a profundidade e a percepção e, assim, a realidade 100% na íntegra, se você via com óculos, mas depois, quando você ia operacionalizar o sistema, a atividade era a mesma coisa que estava lá. E você não levava, por exemplo, tem um sistema de silo e armazenamento de grãos, aí tem um risco de engolfamento, né? Que você anda por cima ali, equivalente a 2 campos de futebol, assim, sabe? Por cima. Então tem um risco gigante da pessoa cair então a gente fazia para que você pudesse ambientar esse novo profissional, né? Tínhamos o programa do tutor, que era equivalente ao padrinho, né? Tão famoso padrinho. Aí tinha uma série de sequência de treinamento que era utilizado dessa forma e isso era muito bacana. Quando você falou do relógio, eu fiquei imaginando por que eu não pensei nisso, né? No relógio. Então, nós tínhamos ali pelo menos era 28, tínhamos 3.800 e poucas pessoas.
tínhamos só em uma unidade tínhamos 28 deficientes, né? Auditivos, que eram profissionalizados e estavam trabalhando conosco. E aí eu fico imaginando agora, por que eu não pensei nisso, né? Mas os meus pares lá, tenho certeza que eu também vou dar a dica, que pode ser bem legal. Muito bom. Muito legal, José. Obrigado por compartilhar. Porque às vezes tá do lado e é tão simples, né, da gente fazer e é legal ver os exemplos, né? Imagina, como é que você treinaria antes praticamente as pessoas para andar dentro de um silo, né, com risco de engolfamento? Agora não, com a realidade virtual, né, com os óculos, a gente consegue fazer isso de forma mais efetiva, viu? Então, parabéns, meu amigo. Muito top, viu? Aí as dicas também e a experiência. Um outro ponto, né, José, o que é claro, gente, é o grande volume de dados que nós temos, né? Em segurança, em saúde, em emergência, em higiene, a gente gera muito dado. Se eu for falar aqui, né, pegar uma empresa grande, quantos técnicos de segurança a gente tem em campo? Aí, vamos lá, 30. Quantas inspeções cada técnico faz? Uma por dia. São 30 inspeções por dia, vezes o mês, vezes, né? Então, é um volume muito grande. E imagina você traduzir, trabalhar tudo isso de forma manual, uma a uma. Como é que a gente faz para ter essa análise, né? Então, as Big Datas, né, que servem para consolidar tudo isso, elas podem nos ajudar muito. Ô, Principalmente com o Nonato, tema. Opa, tu Van. lembra do. É porque agora tu falando isso, eu lembrei quando chegou o Power BI, né? Eita, que era já uma inovação danada. E hoje já tem tanta coisa mais avançada, né? É isso aí, Vanessa. E foi Vanessa, vai outro lembrar, dia. Vanessa? Vou voltar aqui, Vanessa. Lembra lá em 2006, quando a gente tinha que fechar a estatística mensal, tu lembra? Lembro. A gente com o Excelzinho lá O fazendo controle cálculo descontrolado. para somar estatística. Era igual a soma dessa planilha com aquela outra, e surgiu uma planilha Verdade. diferente, acabava com a soma. Nossa, mãe. E hoje, né, com a tecnologia que a gente tem hoje, que parece que lá atrás a gente não, né, nem cogita mais em fazer aquilo. Mas e isso vai além, né, gente? Não sei se alguém aqui já trabalhou com processo. Ah, desculpa, eu peço desculpa, tá, gente? William, você estava com a mão levantada. Fala, William. Boa noite, grande Donato. Boa noite, meu amigo. É só comentar com a sua pergunta lá. Aqui em Carajás também a gente tem a realidade virtual na ambientação do nosso processo de desmonte. O funcionário, assim que chega Legal. na área, ele faz um tour virtual por todo o nosso processo, desde a chegada do material até o momento do desmonte. E também temos aqui agora a realidade virtual nos treinamentos de espaço confinado. Hoje a gente tem o nosso cenário real para fazer realidade virtual nos treinamentos. Hoje o funcionário passa por todo aquele treinamento já visualizando a área onde vai trabalhar, como que vai ser o resgate. A gente tem uma provinha lá que o funcionário tem que resgatar o outro dentro do chute, dentro do silo, tudo através da realidade virtual. A gente vê um ganho bastante. E o outro exemplo da tecnologia, né, é esse momento que você está fazendo com a gente, né, reunindo vários técnicos de segurança aqui para a gente conversar sobre segurança. Isso também é um avanço na tecnologia. Verdade. Muito bom, William. Muito bom, meu amigo. Muito obrigado por compartilhar. E eita, William, que legal, hein, cara? Imagina, desmonte, para quem não conhece, né, na mineração, é onde a gente bota a detonação, né? Bota lá o explosivozinho para detonar o chão realmente, né? E é um processo extremamente crítico e olha o quanto que a tecnologia pode nos ajudar, né, nesse treinamento. E voltando aqui, pessoal, para essa questão da análise, quem já trabalhou com predição de acidente? Olha só que parece aquele filme Minority Report, né? Tinha lá o filme que o precog pensava e tal, transformava. Quem já ouviu falar de predição? Só de Carajá não vale falar não, viu? Né? Mas hoje a gente tem sistemas que consolidam todos os dados. Eu estava falando com a Vanessa aqui dos dados da planilha, né? Mas você imagina pegar aqui os dados de riscos daquela área, o dado de exposição das pessoas, o dado de clima, o dado de tempo de casa, se é empregado novo ou não, que o Josiel trouxe, né? O dado da área que tem mais acidente, que tem mais condição não tratada de risco. Cruzar tudo isso e dizer o seguinte, ó, aqui na nossa empresa a área mais crítica é a área tal. Aonde esse mês está acusando
que vai ser, a gente tem a maior probabilidade de ter um acidente, é a área tal. E, pessoal, hoje a gente tem sistemas que fazem essa correlação direta, né? E dão essa predição para a gente. Eu trabalhei muito tempo assim, né, em algumas áreas com essa predição. O acerto, não é até 100%, claro que não, é 66%. Aonde acontecia os incidentes ou quase acidentes mais graves, era onde a predição tinha dito que estava lá no farolzinho vermelho que poderia acontecer, né? Então, hoje já se trabalha, já tem empresas especialistas, né, em fazer esse processo de predição rodar. É óbvio, tem toda uma questão de segurança de dados envolvido, todo um contrato, né, de confidencialidade das informações, porque a empresa vai acessar toda a sua base, mas ela consegue fazer essas conexões e dizer aonde é a maior probabilidade, mas isso depende muito da nossa base de dados, né, para fazer essa informação. Então é importantíssimo a gente conhecer, né, e começar a usar. E às vezes, eu não sei se o Murilo está por aqui ainda, mas às vezes a gente pode trabalhar também o que nós temos para fazer essa correlação, porque a inteligência artificial hoje ela está aí para ajudar a gente nisso, né? Você quem já pegou, por exemplo, um Excel e falou, e já pediu para Copilot da vida lá fazer uma análise dos dados que você tem na planilha de Excel e te mostrar um gráfico. Depois faça essa experiência aí, né? Você vê o quão incrível é a ferramenta para fazer esse tipo de análise, né? E aumentar até a produtividade nossa mesmo da área de segurança para estar mais tempo conversando com as pessoas, tá? Ô, Nonato, Então, eu acho tão legal também, porque assim, além das pessoas estarem abrindo, né, a sua mente realmente para aprender, essa nova geração já vem com todo esse foco aí, esse gás, essa abertura de pensamento, mas eu estou achando legal também que as empresas estão investindo nisso. Por exemplo, a empresa que eu trabalho é uma grande, né, mineradora, então já tem assim, ela disponibiliza treinamentos das inteligências artificiais, por exemplo, do Copilot, enfim, de como até das redes sociais nós já tivemos treinamentos de como se posicionar, o que falar, o que escrever, o que postar, quais são as funcionalidades, né, por exemplo, do LinkedIn. Então, assim, é muito legal quando a empresa também que a gente trabalha, no caso, quem trabalha em empresa, né, aproveitar essas oportunidades quando é dada para a gente, né, porque elas estão vendo que realmente, como tu falou, eu sabendo mexer ali na internet, ali, enfim, nessas IAs da vida, fica muito melhor o nosso trabalho. Não é que a gente vai deixar de fazer, ter a nossa análise crítica, mas sim, porque até saber pedir na IA você tem que ter conhecimento, você tem que até é saber isso aí. pedir, né? Senão vai vir qualquer coisa, mas eu acho que o nosso trabalho fica muito melhor e até a gente também organizar os pensamentos ali para poder você chegar numa resposta técnica, enfim. Então, isso é uma coisa que eu tenho observado não só na minha empresa, mas tem outras empresas que eu vejo que hoje têm estimulado bastante isso nos empregados. É isso aí, Vanessa. E aí, Vanessa, tem um ponto importante também, que é o seguinte, é que você falou, às vezes a gente está com a ferramenta, mas a gente não tem o conhecimento ou não está no nosso âmbito trabalhar com aquele tipo de ferramenta, né? E às vezes a pessoa do lado tem esse conhecimento melhor e às vezes é a pergunta que falta, né? Eu vou dar um exemplo aqui. A gente teve um desafio de monitorar 100% dos trabalhos a quente que acontecem dentro do site, né? Então imagina aí, como é que eu vou saber aonde está acontecendo agora o trabalho a quente? Como é que eu faço isso, né? Eu vi que entrou um cara aqui chamado Basílio. Não sei se ele está ouvindo a gente aí, que ele está agora pelo iPhone. Ouve a gente, Basílio? Ele abriu o áudio, mas nós não conseguimos te ouvir, tá? O Basílio, numa reunião, falou assim: não, eu tenho uma sugestão, eu tenho uma solução aqui. E qual é? Renato, só tem um QR Code com a localização geográfica. E quando a pessoa for fazer um trabalho a quente lá, ele marca no QR Codezinho lá, aqui no QR Code que está lendo,
que tá acontecendo e aqui no central aparece e na central eu reflito no mapa. Então, olha só, um QR Code na permissão de trabalho, que ele lê com qualquer celular, preenche os dados e me mostra aonde o trabalho aqui está acontecendo naquele momento. Então, meu trabalho de vigilância de 1 hora, 2 horas e 3 horas de acompanhamento, a gente consegue ter gestão. E mais que isso, né? O time de segurança, ele entra no celular aqui e consegue checar onde o trabalho está acontecendo, chega lá para fazer a fiscalização, onde é, por exemplo, numa área crítica. Então, olha só o quanto a ferramenta estava disponível. A gente está falando de um QR Code que é lido, o QR Code que joga por forms, que a pessoa preenche esse forms e ele te dá a localização do trabalho e, e como esse trabalho está sendo executado. Isso serve para espaço confinado, serve para trabalhar quente, serve para trabalhar em altura, porque a gente quiser fazer essa adaptação com uma ferramenta simples de informação, né? E eu vou lembrar, e às vezes tá do lado, galera. Tá do lado. O Josiel trouxe a experiência dele aqui, né? Ele estava trabalhando numa multinacional de grãos, com exposição a grãos. Vanessa numa grande mineradora, né? O Enio aqui também dentro de uma área. Ó, Basílio levantou a mão. Basílio e a Poliana levantaram a mão. Agora não sei quem levantou primeiro. Basílio, a gente não te ouve. A gente não te ouve. Se tu consegue ouvir a gente não está te ouvindo, não. A gente não consegue te ouvir. Mas enquanto tu resolve o problema do áudio, a Poliana está com a mão levantada. Pode falar, Poli. Vamos lá. Uma dúvida que eu tenho é a questão do celular. E aí é uma questão jurídica, né? O funcionário tem o seu próprio celular, ele que paga a conta dele, e aí de repente ele tem que usar esse celular no horário de trabalho ou para enviar, como você falou, localização ou para acessar um informativo de segurança que vem pelo celular. Como é que fica essa questão? Como que você vê isso? Hoje é um assunto delicado, né, Poli? Porque geralmente a gente pede que sejam utilizados os celulares que são fornecidos pela empresa, até com restrição de uso de celular particular em área operacional, porque tem outros quesitos voltados aí também para a segurança psicológica, né, que a gente tem trabalhado bastante. Mas é um ponto de atenção, porque isso pode trazer um passivo jurídico caso você obrigue ele a usar o celular pessoal, tá? Então, Porque assim, eu vejo muito assim, por exemplo, a gente trabalha com um programa de conservação auditiva, né? E a minha visão sobre isso é muito voltada ao trabalhador. Então, eu tenho uma preocupação muito grande no feedback do trabalhador, porque eu acho que isso é tudo, né? Isso tem muito na 45.001, que se a gente uhum. for ver, a gente tem a consulta do trabalhador em todos os locais, desde o contexto até o planejamento, enfim. E se a gente for olhar nas NRs, a gente praticamente não tem. E eu acho que a consulta é um sinalizador. Então, assim, conformes, de repente, é um negócio que você manda e você consegue ter a resposta rápida, ele não precisa vir até o ambulatório, passar por um atendimento, dependendo do que for, né? Do que você quer atingir. Só que eu já conversei com alguns departamentos jurídicos de algumas empresas e elas, olha, não, mas o celular é trabalhador e aí tá em horário. O horário de trabalho é até ok, mas porque senão você não atinge a massa, né? A ideia é atingir a massa, porque assim, você pega a supervisão, tudo, você consegue dar um celular. Mas e para grande área operacional, como que fica isso, né? Então, assim, a gente tem a tecnologia, mas a gente tem algumas barreiras, assim, que são jurídicas que eu acho que é uma tristeza, né? Eu até Acaba do pensei em entrave. algumas coisas assim como alguns tablets na área, enfim, só onde o funcionário vai, pai, responde, só que ele não está recebendo, né? A pessoa tem que acessar, enfim, ele tem que ter disponibilidade. Eu já pensei em vários recursos, né? Mas alguns recursos tecnológicos que vinculados ao celular, eu acabo esbarrando nessa barreira que é o celular da pessoa, né? Para essas questões de permissão de trabalho, geralmente quem emite é o líder, né? Então é mais fácil.
porque o líder geralmente ele tem lá o seu aparelho da empresa, né? Mas para a coleta de dados que você está trazendo, vou dar um exemplo, tá, Pode? Quando a gente tem, por exemplo, pesquisas que são muito grandes, como o teste de prontidão, que a gente falou aqui no começo, né? Que são realizados, geralmente é disponibilizado totem mesmo, tá? Para que as pessoas possam chegar lá e fazer uso do tablet em um totem em uma área mais aberta. Existe também essa possibilidade. Tem que investir? Tem, porque você vai ter que ter esses totens disponíveis, inclusive para reposição. Mas é uma opção, né, para essa coleta de dados de forma mais massiva, em áreas onde você tem mais pessoas circulando. Tá? Acho que esse é um ponto. Agora, o uso do celular, né, para tudo, ele é sempre um assunto polêmico, né, quando o assunto é particular, o uso, no caso. Hoje a gente usa muito os informes preventivos, por exemplo, de Uhum. saúde, né? Por exemplo, hoje eu vou falar sobre como se coloca um protetor auditivo. Então tem todo o layout, eu faço o trabalho, a empresa vai lá, coloca no formato dela, e aquilo vai pro WhatsApp do trabalhador. Mas ali é uma informação passiva, Ah, aonde ele só recebe. Ok. O desafio é quando é ativo, que ele tem que parar, acessar, responder. ó, tem empresas que eu já trabalhei que é proibido, por exemplo, os informes da empresa é proibido mandar no celular, via WhatsApp, por exemplo, né, usando essa ferramenta, é proibido. Exatamente para não gerar esse tipo de passivo. Aí, nessa empresa especificamente, tinham várias televisões, né, que eram colocadas, então o pessoal tinha uma facilidade maior, era pequeno. Conseguia dar mais visibilidade. Mas é sempre um desafio, viu, pô? E a gente tem que estar muito bem embasado. Como profissional de segurança, embasado como fazer para não gerar depois um passivo para a empresa. O Basílio conseguiu falar, Basílio? Tá me ouvindo agora, Nonato? Agora a gente te ouve, meu Boa amigo. tarde, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, conhecê-los, né? Poder participar aqui desse encontro maravilhoso, né? E o desafio ele é muito grande, né? Aplicar a tecnologia dentro da indústria, né? Mudar o pensamento do próprio trabalhador, que a tecnologia vai ajudar ele, inclusive na execução da atividade, é complicado. Eu já ouvi falar de cantiga de grilo, né? A gente tem que estar todo dia ali falando para o trabalhador, olha, tu tem que fazer desse jeito, assim, assado. Essa questão do trabalho a quente que a gente conseguiu implementar aqui na nossa indústria foi um trabalho extenso, várias áreas aqui participaram desse projeto. E assim, agrega, né? Cada setor agrega aquele pedacinho de informação que no todo faz dar certo, né? Então foi muito bacana, muito elogiado, inclusive pela seguradora, né? A seguradora veio aqui e falou, cara, o trabalho de vocês, um negócio que era de outro mundo, que não dava para fazer de outra forma, foi basicamente que simples ali. A gente usou um Forms, o Power Automate, o BI, agregou tudo, colocou aqui num procedimento e está funcionando. Até então está funcionando, né? Para um trabalho a quente que abriu o leque para todas as atividades críticas que a gente executa dentro da nossa planta hoje, né? Então, foi muito bacana, foi premiado, né, inclusive aí na revista Proteção, que foi muito bacana também. Então, cara, isso aí pra gente usar a tecnologia a nosso favor, sair um pouquinho da caixa, né? Pô, será que vai funcionar? Será que vai dar certo? Né? Será que isso vai vingar no nosso dia a dia? Né? Então, isso a gente tem que sair um pouquinho fora da caixa, olhar um pouquinho pro nosso colega do lado e ver se de fato funciona lá. Bora ver se funciona aqui. Aí deu certo. Inclusive, a gente está com novos projetos aí, né? Que a gente não pode dar spoiler, mas Olha, tem uns projetos muito bacanas que a gente está tentando implementar aqui, fazendo teste e vai dar certo. Não, não, não. muito legal, Basílio. Obrigado, meu amigo, por compartilhar com a gente. O José levantou a mão e baixou. Não cansa não, né, José? Pode falar, meu amigo. O José, você levantou a mão, baixou. Quer falar? Teu áudio está fechado. Agora abriu. Pronto, agora sim.
Tinha um carro de som aqui bem forte, aí eu preferi baixar a mão aqui, mas já foi embora. Tem dois pontos importantes que eu estou atuando agora numa empresa aqui, prestadora para mineradora. Eu vim para cá e assumi o desafio aqui de atuar corporativamente, né? Aí tem uma grande missão. Quando eu cheguei aqui, é aquela coisa que você falou. Eu tenho 65 técnicos, eles fazem eu acho que por mês, sai uma média de 70 inspeções por profissional. Aí você multiplica isso, você vê quanto que dá no mês, né? E aí a gente estava com um negócio ainda de um Power BI que estava dando uma outra trabalheira. E aí eu trouxe algumas ideias de lá e juntei com alguns analistas de dados. A gente começou a trabalhar um negócio bem legal e a gente está já olhando e gerenciando isso bem, bem, bem legal, sabe? Com Power Apps, que é um aplicativo bem tranquilo e que você tem uma capacidade, já é meio que uma evolução, o Basílio pode mencionar aí, talvez uma evolução do BI, né? É mais seguro um pouquinho e está ajudando a gente muito legal. Aí nasceu um desafio agora recente, que aí entra essa questão da tecnologia e a minha dúvida, né? O meu higienista viu a necessidade da gente implantar umas pausas, né? O pessoal que trabalha com ar quente e tudo mais. E aí tem aquele sentimento ainda na liderança, vamos fazer o formuláriozinho e botar o cara para assinar. Ele tem que parar ali por 10 minutos, a cada 50 minutos você multiplica isso durante o dia, quantas vezes ele tem que assinar. Então, aí eu já estou tirando todo mundo da bolha e falo assim, gente, vamos atrás de alguma coisa, alguma tecnologia que a gente consiga. Estilo RH, você chega ali na biometriazinha, marcou, talvez apareça a face dele, não sei. Está nesse período. Você tem alguma ideia, algo nesse sentido que já passou por isso recentemente, nesse sentimento assim que a gente poderia comprovar? Porque hoje, através do sistema de ponto, através do facial ali, da biometria, você consegue apresentar para uma auditoria de Ministério do Trabalho que o cara está ali passando o ponto dele eletrônico tranquilamente. Essas questões das pausas ali, tu acha que a gente acharia uma tecnologia voltada para que eu pudesse comprovar direitinho sobre isso? Vou pegar um exemplo aqui e vou trazer uma outra provocação, né? Que é legal essa tua pergunta. E o Vanessa está aqui no all time, para a gente não perder no final também. Mas olha só, a gente imagina só, eu estava numa mina e uma das nossas atividades era operar à noite. É operar à noite, né? E eu lembro que fizeram uma provocação para mim, assim, Donato, cara, como é que faz para o cara enxergar à noite? A visibilidade não é boa. E eu tava aqui, cara, como é que eu faço para esse negócio? Daí não tinha jeito, não tinha jeito. Até que o meu diretor falou assim para mim, encontrou uma vez e falou assim, Donato, cara, eu tava conversando com um colega meu que é do Exército, e tu sabia que o Exército faz busca noturna? Eu falei, não. Sabia que lá eles usam um óculos para noite, para enxergar à noite? Termográfico. E é altamente efetivo. Não é nem termográfico brasileiro, é um que realmente ele deixa mais claro, né? Ele capta os focos de luz e amplia. Falei, não, ele, pois é, cara, por que a gente não usa isso nos nossos operadores de equipamentos? Para melhorar a visibilidade noturna. Então, às vezes, qual é a área referência que precisa fazer marcação rápida? De que passou ou não passou, que fez ou não fez? Hospital, velho. Hospital, as pessoas têm que ir lá e o médico tem que falar se passou ou não passou naquele local. Às vezes com uma senha, viu, José? Então, tecnologia, você pode botar uma tecnologia que o cara vai lá, digite a senhazinha, não precisa ter biometria, não. Senha particular. Digitou a senha, ali comprova que ele passou e fez isso. Pode ser num tablet, entendeu? Disponível naquela frente de trabalho. Ou no ferrovia, a gente trabalha muito com aquela questão do homem vivo, né? Homem vivo, o antigo homem morto, que é um botão que ele aperta para dizer que ele está disponível naquele tempo, que ele não passou mal. Então também pode ser uma opção para garantir que eu saí de lá, vim até esse ponto aqui, registrei que eu estou fora. Então a gente pode talvez pensar em forma desse jeito para fazer o registro que você pediu, entendeu? Para garantir, para evitar aquela montoeira de papel assinado. Tá? Murilo levantou a mão, ele tem uma sugestão também aí, ó. Vai lá, Murilo. Uma sugestão, Nonato, é utilizar a tecnologia NFC, né? Tecnologia NFC é uma tecnologia que ela funciona offline, então para locais remotos a gente consegue utilizá-la.
em um determinado momento do dia, no momento que o dispositivo alcançar uma internet viável, ele descarrega as informações coletadas, né? Então, por exemplo, em uma situação como essa, pode distribuir totens, né, perto das áreas de trabalho, e o empregado, por exemplo, hoje é muito comum os crachás terem tecnologia NFC. Então, o Isso. próprio crachá encosta ali no dispositivo e já registra esse momento de pausa aí, por exemplo, né? Uhum. Até o, O até, Basílio tem uma experiência aí que ele pode compartilhar com a gente. até o próprio, Interessante. até o próprio celular, né? Hoje ele tem essa tecnologia NFC, a gente usa para os nossos simulados. Legal. O Eu já auditor vi. ele foi lá e como é que você comprova que os 572 empregados saíram do nosso local de evacuação? Tá aqui, olha. A lista, cada empregado foi lá e registrou no NFC via celular. Tá vendo Bacana. aí? Ou seja, Josiel, a pessoa já deu um monte de sugestão aí, viu? Legal. Tô vendo aqui, A já gente- captei aqui duas ações importantes. Muito bom, turma. Vou seguir aqui, tá, pessoal? Senão a gente vai não passa o material todo. Inovações no ambiente, eu vou falar um pouquinho dessas inovações também. Olha aqui, por isso eu perguntei, quem usa drone? Inovação disruptiva, né? Mas hoje a gente tem aí drones, o pessoal usa drones. Eu estava até conversando essa semana, falou assim, mas pede o que tu quer que o cara do drone faz, né, Basílio? Porque hoje a gente tem drone, aqui onde a gente está, que o Murilo está até com a mão levantada ali, né? A gente tem substituir o trabalho em altura, por exemplo, de inspeção de telhado. Antigamente tinha que montar um andaime para o cara subir no telhado, as pessoas subirem no telhado e fazer a inspeção inteira do andaime. Inspeção hoje não precisa mais, porque o drone está embarcado com inteligência artificial, ele sobrevoa e vê se o telhado tem ou não algum problema. Chaminé, para quem conhece chaminé de área química, né? Então a gente tem uma chaminé gigante. Imagina fazer uma inspeção ao longo da chaminé. Você tinha que envolver várias pessoas e expor várias pessoas na montagem de um andaime em volta de toda a chaminé para fazer inspeção, para uma pessoa subir inspecionando. Hoje, o drone ele voa, sobrevoa essa área, ele encosta um sensor na chaminé e ali ele me diz qual é a espessura metálica daquele ponto da chaminé, com uma pessoa operando também o drone embarcado com o sistema de inteligência artificial. Umectação de via, né, para quem conhece, um caminhão-pipa. Dependendo do local, o caminhão-pipa não consegue acessar. Então, para quem conhece aqueles drones agrônomos, né, que são utilizados hoje muito no agro, esse drone ele também pode subir com água e fazer a umectação e não precisar mais do caminhão-pipa operando naquele local. Ah, Donato, o operador do caminhão-pipa vai ser demitido. Não, ele vai aprender a operar drone, cara. Entendeu? A gente vai lá agora aprender a operar o drone para sobrevoar. Então, assim, é uma gama de aplicações que você tem para os drones, né? Então, a gente tem drone com visão térmica, drone com visão infravermelho, né? Várias opções. E os drones que operam dentro de espaços confinados. Eu conheço um tipo de drone que ele opera no espaço confinado, ele faz a inspeção dentro de uma caldeira, por exemplo, que a gente, uma pessoa tinha que entrar, e ele me dá a temperatura, me dá a condição normal dentro da caldeira, quais são os gases que estão dentro da caldeira, antes de liberar o acesso para as pessoas. Que antes uma pessoa entrava para fazer com um aparelhinho de espaço confinado, né? A gente vê o tanto de ganho que a gente pode ter na utilização desse tipo de tecnologia. É óbvio que isso passa por uma capacitação também adequada de quem vai operar. Porque você troca o risco, né? Você não vai ter mais ninguém, mas também você pode perder o drone ou ter queda do drone. Então é como a gente vê. Sensoriamento, né? O sistema de detecção aí de incêndio, sistema de monitoramento de pressão, todo o sistema de controle automático que pode ser implantado nos nossos equipamentos, né? Se faz todo o monitoramento. Os carros aqui, né? Quem tem hoje um carro que no final do mês o carro te manda um checklist sozinho no celular e chega lá, tá tudo verdinho. Quem tem carro da Chevrolet, tava conversando com um colega, o sistema da Chevrolet te manda um checklist no final do mês, airbag, pneu, motor, isso já está embarcado, é uma tecnologia embarcada nos veículos, de forma geral nos sistemas, né? Então a gente tem vários sistemas também que podem ser utilizados e sensores. Hoje o sensoriamento, né, ele pode ser aplicado em diversos ramos para a gente. Isso aqui a gente está falando muito de
tecnologias aplicadas, né, às partes dos sensores. E o uso da robótica. A gente falou dos drones, mas nós também temos uma grande aplicação da robótica no dia a dia. Não sei se o Berlindo está por aqui ainda, né? Mas o Berlindo aí, quando a gente trabalhava junto, a gente tinha um robô, né, que fazia uma inspeção veicular. Né? Então, imagina, em vez de entrar embaixo do carro para fazer inspeção, o Berlindo estava testando um robozinho lá que ia por baixo do carro e fazia aquela inspeção inteira mecânica sem precisar ninguém entrar embaixo do carro. E aí, com isso aí, né, Honorato, a gente eliminava o risco, né, de batida contra, se machucar, o risco também de atropelamento, né, uma hora o freio de mão não está funcionando, ou então falhar. Então, assim, é importantíssimo a gente utilizar a tecnologia, né, a nosso favor, né, e aí é só ganho, né, é só ganho. A partir do momento que a gente tira o empregado, né, daquela condição de risco, né? O empregado fica ali só no controle remoto, então à distância, só observando, né? O vídeo monitoramento, isso aí é um ganho imenso, né? Que a gente tem. Show de bola, Berlim. Obrigado pela contribuição, meu amigo. É isso aí, turma, né? Imagina, eu lembro até de aplicações em embarcação, né? Antigamente, no passado, para você fazer uma batimetria de uma bacia, você colocava duas pessoas com um sensor dentro de um barquinho que eles iam remando para fazer a batimetria. E hoje um drone, que é aqueles barquinhos de criança, né? Para quem lembra aquele barquinho de criança, ele vai com os sensores, mesmo sensores embarcados, e por controle remoto ele faz toda a batimetria da bacia, sem expor ninguém a entrar numa embarcação para sair remando. Então, olha o tanto de ganho que a gente tem, né, com o uso de robô. Sendo aqui mais simples, porque os robôs, pessoal, hoje a gente, na empresa que a Vanessa trabalha, por exemplo, lá tem uma área inteira que antes era feita manual, as pessoas ajustando o roteiro de trem, mas hoje quem faz uma célula inteira é esse trabalho robotizado, né, que reduz o esforço, aumenta a produtividade, né, e traz um ganho gigantesco para a empresa. Então, vamos olhar para isso também, né? E aqui eu sei que o meu amigo George está por aqui, eu já vi ele aqui também, né? Nosso grande professor George Filho, tá? E quando a gente fala de EPI, né, geralmente fala, Donato, agora vai falar da barreira menos eficaz, né, George? Menos eficaz. Mas, turma, EPI, imagina você fazer um inventário de 100 cintos de segurança. Anotar o cinto, pegar o cinto, colocar qual é o código lá do cinto, né, o tag do cinto individualmente. Imagina o trabalho que isso dá. Agora imagina um QR Codezinho no cinto, que você passa no leitor e ele já te dá todas as informações do cinto no sistema. Já te diz quando é a próxima inspeção e quando vai vencer. Galera, tudo que a gente compra hoje tem um QR Code. Tudo. Você passa no supermercado, eu vou em alguns supermercados que eu não passo nem no caixa. Eu vou lá no leitor automático, passo todos os meus produtos lá, só que está limitado ainda a quantidade, né? Acho que é 20, 25, dependendo da onde você vai. Você lê e você paga no final. Por que que eu não posso fazer isso com o meu cinto de segurança, com o meu capacete, né, George? Imagina, o capacete aqui, quanto tempo. Ixi, Maria, vou me lembrar agora, Vanessa. Aquele reloginho, Vanessa, o reloginho. Quanto tempo, qual é a validade de um capacete? Né, George? 5 anos. Como é que eu faço para ler o reloginho? Cara, era uma ciência, tinha um material de uns 5 slides para a gente ensinar a ler o reloginho, na validade, né? Hoje, com o QR Codezinho, você vai lá e coloca, tá válido ou não tá. Vai te dar a data de validade. Então, a gente também, assim, é olhar para o lado. Né? Assim como o meu diretor falou, o exército usa um óculos que dá para usar na mineração, como é que eu não posso usar um QR Codezinho para hoje taguear meus EPIs e usar esses EPIs no dia a dia, né? Então, são tecnologias que a gente pode usar de forma muito adequada. E alguns exemplos práticos, pessoal, né? Já aplicando isso no dia a dia. A gente tem hoje exoesqueleto, e aí falando aqui muito voltado para a parte de ergonomia, né? Tem vários modelos de exoesqueletos hoje disponíveis no mercado. Eu acho que a turma que trabalha com a parte de manutenção de veículos, né? E também na fabricação de veículos, acho que a Fiat usa muito isso em algumas unidades dela.
Você tem lá os exoesqueletos que ajudam tanto na eliminação do esforço, quanto também na melhor postura para a realização das atividades. Isso é uma realidade, está disponível no mercado, a gente só precisa saber como aplicar nos nossos processos. É. Né? Mas reduz aí o risco de pensamento, o risco de esforço físico, né? E traz vários ganhos no nosso dia a dia. É óbvio que nem para tudo dá para ser usado com o que nós temos hoje, mas a gente precisa fazer análise, né? E saber aonde se aplica. Olha, Fernandinha, sistema de monitoramento de fadiga, né? Lembra daquele, eu lembro quando, muito tempo atrás, ele dizia assim, alguém dormiu no volante. Ah, isso não tem jeito não. Dormiu, não tem como a gente, não tem o que fazer, né? E hoje a gente tem tecnologias aí com fadiga que monitoram 100% do tempo as pessoas que estão no volante e não só fadiga, mas também comportamento, né? Então, ver a fadiga, ver o comportamento, se eu estou com celular, se eu estou sem celular, se eu olhei muito tempo para o lado ou não, se eu realmente tive uma fadiga. Então, é uma outra tecnologia que é muito disponível. Muita gente já usa, muitas empresas já usam, mas outras não utilizam ainda, não conhecem. É importante a gente saber, né, e entender como aplicar. Aqui está falando de veículos, mas pode ser para qualquer tipo de equipamento ou operação. Vocês já imaginaram o operador da sala de controle? O tanto que fadiga aquele rapazinho está ali sentado na frente daquele monte de tela, né? E se tiver um alarme e a pessoa não tiver em condições? Então, a aplicabilidade também é muito grande, né? Sistemas de teleoperação, onde alguém comentou aqui mais cedo, né? A teleoperada não precisa estar, o Alberlindo comentou, né? Não precisa estar lá, né? Eu posso ter uma teleoperação que meu equipamento está a quilômetros de distância e eu estou aqui operando ele via sistema, e até mais avançados, né? Como, por exemplo, os autônomos, né? Teleoperado, eu opero o equipamento à distância. O autônomo, quem opera para mim é a inteligência artificial. E eu só monitoro aquela operação, né, de forma integrada. Sistemas de vídeo, o Basílio está por aqui ainda também, né? Mas usar os vídeos, câmera, hoje a gente tem muita câmera. E usar o vídeo analítico para ajudar a gente é importantíssimo, para aquelas áreas mais restritas, né? Uma zona, por exemplo, de radioproteção, onde a gente tem fontes lá para descarte, precisa de um monitoramento. Então, as pessoas que se aproximarem ali já ligam um alerta lá em quem está monitorando esse sistema, ou entrar numa área sem um EPI adequado, né? Ele alertar para a gente, essa pessoa está na área de risco sem usar os equipamentos. Então, hoje é uma tecnologia que também está muito disponível para todo mundo. E uma que é muito conhecida e que trouxe muitos ganhos aí, que é a operação, por exemplo, de caminhão guindalto, caminhão MUN com controle remoto, né? Eu lembro a operação de caminhão MUN, que a gente tinha que estar o operador no caminhão, atrelado em um monte de manete lá, e hoje, se usar a tecnologia, você opera ali do lado com toda a visão, né, retirando a exposição das pessoas ao risco, melhorando a atividade, dando mais produtividade também. Tá, pessoal? Assim como o sistema de monitoramento, aproximação. Então, são várias tecnologias que hoje estão disponíveis e que a gente pode utilizar fazendo a análise correta. Desafios, como sempre, vão ter para a gente de segurança implantar, ou seja, tem muita coisa, né? Mas alguns itens a gente ainda tem custo elevado, né? E aí a gente precisa ter um plano para implantação, né? Então, por exemplo, né, Pauliano, o reloginho lá, não é ir lá e comprar o reloginho, pode ser também se tiver o dinheiro disponível, mas o teu planejamento de como implantar, onde implantar, fazer isso é importante, né? Até para ter um melhor aproveitamento. Resistência à mudança. Então, quem já ouviu aquela frase, né, Jorge? Sempre foi assim, por que que eu vou mudar? Nunca aconteceu, né, o evento. Sempre deu certo, né? Sempre deu certo, vai mudar para quê, né? Então, a resistência à mudança, ela é normal. E, pessoal, a mudança, ela sempre traz resistência. Não tem jeito. Mudar de casa dá resistência na gente. Né? Para mudar de carro, a gente pensa 10 vezes para mudar, porque então, ela sempre vai ter essa resistência. Agora, nós, como profissionais de segurança, temos que mostrar os ganhos que aquele processo de mudança, aquele processo de tecnologia vai trazer, tanto em redução de risco, quanto em ganho de produtividade, quanto em melhoria, né? Infraestrutura, às vezes, é limitada, então a gente precisa se preparar também com relação à infraestrutura, seja internet, seja comunicação via rádio, seja o tipo que a gente for utilizar, né?
e falta de conhecimento. Em falta de conhecimento, a gente precisa muito trabalhar na capacitação das pessoas que vão usar essas novas tecnologias. E eu vou até além. A gente tem que ter uma gestão de mudança, né? Hoje é um processo muito discutido, é o MOP, é a gestão de mudança. Então, antes de implantar uma tecnologia, é importantíssimo a gente fazer a avaliação dessa mudança para que a gente reduza ali os impactos na hora da implantação dela. Tá ok, pessoal? E o tempo, né, Vanessa? Para fechar, eu sempre tenho uma frase comigo que é um dos 5 princípios lá do HOPE, né? Que é o princípio 3 que o Todd Conklin traz para a gente, que é o contexto dirige o comportamento, né? Então, quanto mais a gente trabalhar como profissionais de segurança na implantação das tecnologias ou como redução de risco na fonte, e quanto mais a gente acreditar e mais a gente falar, a gente cria um contexto na empresa que outras coisas não são permitidas. E quando a gente cria um contexto diferente, a realidade ela vai se adaptando a esse novo contexto. A gente cita a insegurança, a gente tem muito exemplo de segurança, né? Mas a gente fala assim, cara, uma vez que eu boto, que eu não aceito que uma inspeção de trabalho em altura seja feita com alguém lá em cima e seja feito com um drone, a gente muda o contexto e aquilo passa a ser inadmissível, né? Então a gente precisa muito trabalhar nessa mudança de contexto e nós da segurança somos os agentes para essa mudança, tá? Nós é que provocamos, a gente começa a girar a roda, né? A gente faz as provocações para começar a girar a roda e criar novos contextos. Tá ok, turma? Show, Esses são Nonato. os principais pontos aí, do Vanessinha, eu acho, da conversa de hoje. Foi legal, mas o tempo também, né? Tem o tempo para a gente seguir, mas eu queria agradecer aí todo mundo pela participação e pelas trocas, né? Renato, acho que o Glauco queria falar alguma coisa, ele está A participando. Glauco aí também, ele levantou a mão? Levantou, mas não Ah, que eu, não, Quer eu acho que eu falar, não vi. Glauco? Fica à vontade. Fala, Glauquinho. sei que ainda está aqui. Não Ele sei. tá aqui, ele tá aqui, ó. Tá aqui. Oi, oi, boa noite, Opa, estão me ouvindo? Boa agora noite. sim, meu amigo. Ele é É, meio, eu, ele é meio eu pai tava, sanduíche, tudo bem. eu tava acompanhando aí a conversa, muito bacana. Eu não quis atrapalhar, porque o Nonato já tinha passado aí é, do tema, né? Mas com relação ainda ao drone, a gente consegue fazer um trabalho interativo já, por exemplo, com o alpinismo. Então a gente consegue falar com o alpinista lá em cima, né? Então hoje o técnico de segurança lá de baixo, ele consegue fazer inspeção e interagir já com o montador de andame, com o alpinista industrial. Então a tecnologia tem ajudado bastante a gente lá na empresa, né? E cada dia que passa vem evoluindo mais. Hoje a gente tem uma quantidade, uma diversidade de drone, né, Renato? Cada um faz um trabalho diferente. A gente tem um drone que a gente ainda não usou, mas ele sai sozinho da base. Ele já vai com as coordenadas, não tem ninguém operando, só dá as coordenadas para ele, ele já sai e vai fazer todo o trabalho da gente ali, sem precisar estar operando. A gente só monitora, como você falou ainda há pouco aí. Essa é uma complementação de muitas outras tecnologias que a gente tem, né? Mas tem ajudado bastante a gente aí nas inspeções e trazendo resultados maravilhosos aí na segurança do trabalho. Muito bom, Glauco. Ok. Glauco, eu pedi para, na verdade, a Polly, né, deu uma ideia aí bacana para quem quiser sentir a vontade de deixar o seu contato aí no chat para que a gente possa ampliar nessa rede de relacionamento, esse nosso network. Então, eu vou até colocar isso como boa prática, tá, Polly? Pegar sua ideia aí, vou daqui para frente em todo bate-papo eu vou fazer isso, porque realmente eu ainda não tinha feito. Então, Glauco, deixa aí teu contato, porque se quem se interessar também pode entrar em contato aí com você, tá bom? Muito Por que que eu falei bom. isso, Van? Porque eu estou muito focada nessa coisa do networking, estou estudando um pouco sobre isso, né? E às vezes a gente perde algumas oportunidades, né? E esses insights, por exemplo, eu vou sair daqui hoje extremamente grata, né? Porque o Nonato me deu assim. E ainda vou querer seu contato, viu, Nonato? Porque eu tô pensando aqui essa questão do EPI e tal.
Vocês, eu sei que a Vanessa, você, pelo jeito, né, vocês vêm de indústrias muito grandes, empresas grandes, mas às vezes eu dou consultoria para empresa pequena e é um desafio, troca de EPI, sabe? Então, às vezes soluções baratas, no sentido de, às vezes a gente vê muito longe, mas a empresa precisa de alguma coisa muito perto, a gente ajuda, né? Então, o networking é tudo. Um pode ajudar o outro, né? Eu Verdade. acho que você está fazendo isso aqui, você, a Vanessa, tudo é doação. E isso é muito importante, porque quando a gente doa, não necessariamente a gente recebe, mas eu acho que a gente cria uma rede, né, de pessoas conectadas que acabam, opa, lembrei do Donato aqui, deixa eu falar com ele. Então a gente vai se ajudando, para ajudar outras pessoas também, né? Isso mesmo. Obrigada, Polly. Opa. George? Estão me ouvindo aí, gente? Sim. Ok, boa noite. Desculpa, eu entrei atrasado, eu tive que vir aqui correndo para cá e que não podia perder isso aqui do Nonato. Nonato é um amigo de velhas datas aí. Só uma coisa, Poliana, a NR1 também fala, no caso, com relação à questão da consulta dos trabalhadores, tá? Você tem que consultar justamente no levantamento de riscos. Eu trabalho muito com EPIs. Hoje eu sou consultor técnico de uma grande empresa multinacional. E a primeira pergunta que eu faço quando eu vou especificar, minha parte no evento é só especificação de EPIs, é o seguinte: você seguiu a hierarquia do risco? Quando o Nato falar assim, ó, é o último, né? Legal. Você seguiu a hierarquia do risco, dos riscos? Ah, segui. Você tentou eliminar? Eu cheguei numa situação, pra você ter ideia, Poliana, cheguei numa empresa e aí estava trabalhando com um produto químico X lá. E eu falei, Jorge, tem luva para isso? Tem. Eu não tenho. É um outro fabricante que tem, tá certo? A luva custa o par R$ 800, o par. Você tem ideia? O produto você colocava no copo, jogava para cima, ele não caía no chão, ele evaporava. Higienista aí que é a Vanessa aí sabe que isso é um problema sério. Contaminação cutânea, contaminação respiratória é um negócio sério. Eu falei, olha, ela falou, mas Jorge, é um absurdo, então muda o produto. Muitas das vezes eu chego numa empresa e falo o seguinte, muda o produto. Você vai evitar um problema muito maior do que você ter que colocar a luva na mão do funcionário. Gente, essa Uhum. questão de especificar luva, especificar cinto. Eu estava agora conversando com uma grande empresa também aqui, com relação à especificação de cintos. A pessoa queria colocar no empregado um cinto de 5 pontos. Eu digo, olha, um cinto de 2 pontos resolve, porque a NR35 bate isso aí para você. E a questão do QR Code que o Nonato está falando, a maioria dos fabricantes hoje, a nossa empresa também, lá que eu trabalho, ela tem, é gratuito o app. É gratuito, você chega lá. Claro que aí, Poliana, essa questão do celular. Como podia colocar todos os empregados fazendo a inspeção, porque a NR35 fala da inspeção inicial, inicial, periódica, né, anual, né? São três. A inicial é quando é feito na hora que você chega. A periódica, a eventual, que eventual é periódica. A eventual é feito pelo próprio empregado. Só que o empregado não pode fazer isso pelo celular dele. LGPD está isso, está para isso. Então, o que é feito? Eu oriento o pessoal o seguinte: pega os supervisores com os telefones corporativos e os técnicos que nós trabalham com telefone corporativo e faça a inspeção no campo. Porque o Ministério do Trabalho vai cobrar isso aí. E é sério. Então, assim, essa questão da tecnologia, hoje, ela é muito, muito atrelada, no caso, principalmente com EPIs, né? Hoje você tem distribuição de EPIs pelo facial, né? Com locais que são colocados, máquinas para distribuir EPIs, e isso é regido pelo Ministério do Trabalho. Tecnologia, Nonato, eu trabalhei, você sabe que eu trabalhei como gerente, mesmo sendo técnico de nosso trabalho, trabalhei como gerente de segurança do Porto Itaqui. Dentro da NR29 da área portuária, você tem uma opção de operar as moedas, os funis, remotamente. Lá diz isso. Então, assim, remoto, tudo é RFID. Então, dá para você trabalhar tranquilamente com o sistema rádio, né? Então, tem diversos fatores que trabalham com essa questão da tecnologia, né? Mas, assim, em primeiro lugar, eu acho que o que tem que se fazer, o que o Renato falou agora, é a famosa análise de perigos e riscos. Isso é o que mata tudo. Se você não tiver isso aí muito bem feito, né, de nada acontece, tá? Principalmente para a área que eu estou hoje, que é a área de EPIs, né? Lidando com Uhum. cintos e com luvas, com óculos, assim por diante. Só para complementar aí um pouquinho. Excelente, George. Obrigada, George. Turma, eu queria muito fazer agora uma foto
Todo mundo tem condições aí de abrir a câmera. Nonato, derruba aí essa tua Vanessa, apresentação. vou Alguém tirar. quer falar Antes mais de alguma fechar, coisa? vou só para fechar, tá? Pessoal, tem esse livro, que eu não posso deixar de falar também, né, Vanessa? Tem um livrinho aqui. Esse livro, Tecnologias Sim. que Reduzem Riscos, né? Ele tem aqui 30 dicas de tecnologias, né? Com qual é a tecnologia, como implementar, quais são os principais pontos, né? De atenção para implementação e ações adicionais. Está disponível. Para quem quiser também adquirir, divulgar, né? Fiquem à vontade, tá bom? Que traz uma coletânea de coisas que a gente já aplicou no dia a dia, tecnologias que foram utilizadas, estão sendo utilizadas, que pode ajudar aí a trazer algumas luzes, tá certo? E Trazer o uma luz e aí o autógrafo? para a computação. Você tá falando desse aqui, né, Nonato? Rapaz, Brasília, tu é rápido, hein, bicho? Ah, Basílio, tu é alinhado. já li umas duas vezes. Já. E já foi lá e pegou para ele, rapidamente. Só no Tá primeiro vendo aí, momento que Nonato Licinha? lançou, Na ele já foi Nonato, verdade, lá. não, Nonato, na e verdade, isso aqui foi eu cobrando ele, que ele não queria me dar um livro para me ler. Nonato, e o autógrafo, Nonato? Como é que vai ser? Compre, Oi? como é que você vai autografar? Você Ah, vem aqui em São beleza. Luís? Eu em São Luís, aí eu vou na tua casa, entendeu? Vou comprar agora, cara. Parece, Beleza, gente, bom Nonato. demais. Muito bom, A viu? pessoa abrindo aí agora, né? O Murilo, a Alice, a Licinha. A Bom Alicia, a Bom demais. Alicia sempre tá, revê-los. a Alicia sempre está por aqui, o George, enfim, eu tenho uma galera aqui que são fiéis, tá? Lícia! Gente, E George, meu amigo, tudo bem? É Tudo o momento também jóia. da gente se rever aqui, viu, Vanessa? É muito bom esse momento, adoro. verdade. Pessoal, olha só, eu queria fazer uma foto, mas antes também, eu queria agradecer muito, Nonato, esse momento. Foi muito bom mesmo. É, a turma, assim, participou bastante, que eu fico muito feliz quando isso acontece, porque realmente cumpre, né, o objetivo desse momento. E lembrando, já avisando a todos que no próximo mês, sabe quem vai estar conosco conduzindo um tema? A Poliana. Então, ela já veio aqui, da Augusto já participou, já contribuiu bastante aqui com a gente. Então, no próximo mês, convido a todos para estarem junto com a gente aqui, junto com a Poli, que ela vai trazer um tema bem bacana para compartilhar aí, para que a gente possa também aprender mais um pouquinho e aumentar, né, esse nosso conhecimento. Lembrando, acho que a maioria de vocês, acho que todos vocês colocaram o seu telefone, contato, enfim, e-mail, etc., no chat. Já copiem ali, tirem print. O material da apresentação está no chat também. Baixem, porque assim que eu acabar a live, ele vai sumir, tá certo? Então, deixa eu só agora acabar aqui para essa gravação antes da gente fazer a nossa foto, tá? Mas só, Nonato, obrigada por tudo, por ter aceitado esse convite aqui, né? E assim, muito obrigada. A Alicia já trouxe um tema, o Alexandre, agora vai ser a Poli, o Jorge está me devendo, mas ele vai pagar. Em 2027 ele já está aqui, ó, na minha agenda, viu? Ok. Turma, muito obrigada, tá? Boa noite, mas agora a gente vai tirar a nossa foto. Deixa eu só dar um pause aqui nessa gravação.